Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe neste dia 10/7/2020. Trago uma palavra para você, irmão, nesta manhã, uma palavra forte, pesada, mas necessária para que nos despertemos para nós, despertarmos nessa caminhada. Queridos e amados irmãos, peço que você, em nome de Jesus, compartilhe, porque muitas pessoas, milhares de pessoas, todas as pessoas na Terra precisam ouvir esta mensagem. Esta mensagem, ela traz uma revelação grandiosa demais. E peço em nome de Jesus que você compartilhe, que você curta o canal, se inscreva e preste muita atenção, que é muito pesado. Em Lucas, capítulo 16, versículo 19, diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Versículo 19 diz: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Certo? Certo. Versículo 20. Diante do seu portão foram deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E este quem? O Lázaro. Este mendigo ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Quem levou? Os anjos. O rico também morreu e foi sepultado. Viu? Então quer dizer que em versículo 22 diz que quando o mendigo morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, versículo 23 diz que ele foi sepultado no Hades. Hades significa o quê? O inferno. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim? Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado, aqui você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico para mandar Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixai que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvir Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Amém. Aí, missionários, começa uma palavra com essa passagem. Irmãos, é muito forte, né?
É muito forte. Mas antes de ir lá para a visão, o sonho, eu quero contar aqui que não é que o homem rico foi para o inferno porque ele era rico. Você via que no versículo 29, 19, dizia assim, ó, que ele era o quê? Ele era rico, vestia de púrpura, de linho fino e vivia no luxo, certo? Todos os dias, certo? Então, no versículo 20, diz que ele foi colocado um mendigo na frente do seu portão. Um mendigo, né? Chamado Lázaro. Deu o nome do Lázaro, não foi? Do mendigo. E este ansiava comer o que caía de sua mesa, do rico. Quer dizer que ele ansiava comer alguma coisa, mas ele não recebia nada. Mas o interessante é que o rico conhecia Lázaro, ao ponto de chamar ele. Por quê? Porque eu já até disse isso em outras ocasiões, que se ele passeava no jardim dele, na mansão que ele tinha, né, para pegar o seu café, o sol da manhã, o café, e ele via as latas de lixo, alguma coisa se movendo lá, ele via que era um mendigo, e ele não tinha a mínima compaixão daquele homem que foi colocado. Foi colocado diante do portão. Você sabia que às vezes as pessoas são colocadas no nosso caminho para nos salvar? Irmãos, até para nós pregarmos as palavras, para nós recebermos bênçãos de Deus, Deus coloca pessoas deles no nosso caminho para nos salvar. Por exemplo, que nem a viúva de Sarata. Deus colocou quem? Elias para salvar ela. Você entendeu? Deus coloca, irmão. Deus coloca as pessoas no nosso caminho para nos salvar. E colocou ali e colocou ali Lázaro. E você pensa que o rico se comoveu? Não, porque Lázaro, ele sentia o quê? Ele tinha ansiedade, vontade de comer. Mas chegou o dia da sua morte e ele morreu. E chegou o dia da morte do rico e ele morreu. Só que a diferença foi o quê? Não foi porque um era rico e outro era pobre, mendigo, não. Foi porque o rico nunca mesmo olha ele vestido de linho, de púrpura, era rico. O que custava ele ajudar aquele mendigo? O que custava ele fazer alguma coisa por aquela pessoa? Ele tinha tanto para ele como para ajudar os outros. Mas ele não se importou. Mas missionário, mas eu não sou rico, tudo. Irmão, tem muitas formas da gente ajudar as outras pessoas. E fazer no tempo o mais rápido possível. Deus cria um homem, traz uma mulher à vida, um homem à vida e cria um propósito. E a pessoa tem condição. Ela faz tudo por onde viver só dela, para a família dela viver. Não se importa com os outros. Só se importa consigo mesmo. E depois queria que Lázaro fosse lá avisar os irmãos dele para não continuar. Mas como? E eu quero falar sobre isso. Sobre o tempo. O fim de tudo. O fim do tempo do homem. Porque o Lázaro sofria, mendigava, e o que ele tinha de consolo era só os cães ali, lambendo as suas chagas. Não tinha ninguém que se aproximasse para ajudar. Ainda foram colocados lá na frente. Não, vamos colocar ele aqui, o mendigo, porque aí ele, aqui na frente da casa desse rico, talvez ele vá se comover e ajudá-lo. Mas quando? Se ele foi colocado lá, talvez ele não conseguia andar, ele não conseguia ir longe, e foi colocado justamente ali. E o rico, mesmo vendo aquele homem mendigo mexendo na sua lata de lixo, não se incomodou e continuou ali. E quando ele morreu, foi direto para o inferno. De longe ele viu Lázaro e chamando, Lázaro, viu? Eu quero falar sobre algo muito sério
que aconteceu comigo já está com uns 3 dias, né? E a segunda noite também o Senhor me cobrou sobre isso. Eu quero falar sobre o seu tempo, sobre o propósito que Deus colocou na sua vida. Amado irmão, a gente não veio a este mundo por vir. Você tem algo de Deus para cumprir neste mundo. Então se entregue ao Senhor enquanto é tempo. Faça isso enquanto é tempo. Na minha igreja, que eu estava aqui me congregando, tinha um casal e ele sempre me dava até carona para me deixar em casa. Só que era só a esposa que era crente. E o marido entrava, às vezes, sentava do lado dela e eu via os irmãos convidando para ir. E ele não. Convidava ele para aceitar Jesus e ele não queria. E então, eu chegava, ela me dava, missionário, vamos embora, eu vou dar carona para a senhora. E ele ficava no caminho de casa. Na entrada da rua, lá da minha casa, ele passava no carro e ele me deixava lá na entrada. E ele, um empresário, em uma condição mais ou menos. E ele achava bonita a esposa dele ali dançando, louvando a Deus. Ela tinha um pandeirinho, louvando, mas ele mesmo não queria ir. Eu lembro que no final do ano, nós passamos Réveillon, e a pastora disse, não, vamos em casa, fica aqui com a gente, vamos compartilhar, vamos ser amigos secretos, vamos estar aqui conosco. E eu fiquei, porque estava só em casa. E ele também, irmãos, ele ficou, sentou do meu lado, comeu, se alegrou com os irmãos, vendo tudo ali, mas mesmo assim o coração dele não chamava para aceitar Jesus. O coração dele, ele tipo assim, ele achava bonito, interessante, a esposa vinha para a igreja, ele ficava no carro, esperando, escutando música aí mundana, esperando, toda atenção com a esposa, mas ele não queria Deus. Ele não queria viver aquilo. E quando de repente aconteceu, ele foi contaminado com este vírus. E ele chegou a óbito. E segundo o que eu fiquei sabendo, que ele aceitou Jesus já em cima, nas últimas. Mas como aceita Jesus assim? Como não viver aquilo que Deus criou para você, preparou para você viver? E então, há 3 noites, passada, eu levantei na madrugada, fui ao banheiro, voltei e deitei. E de repente, eu tive um sonho. Mas não era um sonho comum, eu sabia que era um sonho de avesso. E eu vi este homem. Eu cheguei no ambiente e ele olhava para mim diante do comércio, da venda dele, das coisas dele. E ele chegou comigo e ele estava pálido. E ele dizia assim para mim, olha, eu queria ter tido mais tempo. Tem os meus negócios que ficou tudo para terminar. E olhava a esposa dele sentada no lugar onde ele sentava para administrar os negócios dele. E ele dizia assim para mim, tem coisas que ela não sabe como faz. Tem coisas que eu deixei de pagar, de receber, e o meu tempo acabou. E eu não pude viver mais. Eu não pude aproveitar esse tempo que eu tive de viver com Deus. Isso no sonho ele me falando. E o interessante é que eu era conduzido por uma força que me levava. E eu via este homem, a mulher dele sentada no lugar onde, tipo uma mesa de escritório, lá na empresa deles.
E ele sentado, ele em pé do lado, queria estar ali. Queria estar ali e fazer alguma coisa, mas não podia mais. Ele disse que, eu lembro que ele dizia assim, que ele achava que o tempo dele ainda era longo, mas o tempo dele encurtou de uma tal forma que ele não teve tempo nem de se despedir. E o que mais me chocou foi os lugares dos negócios que ele estava fazendo, o carro que ele dirigia, as coisas, e ele se lamentando por tudo aquilo. Se lamentava por não ter aceitado Jesus antes. Se lamentava por não ter aproveitado mais a vida dele, porque ele disse que toda a vida dele ele terminou ali. Ele construindo aquilo que ele tinha, aquela empresa. Então ele achava que tudo ali era mais importante do que Deus. Mas se ele tivesse a oportunidade de voltar, ele faria diferente. Eu olhava os funcionários dele passando, a esposa dele ajeitando, passava. Eu lembro que a mesa dela, a mesa que ela estava cheia tipo de um lodo, né? De um lodo. Tinha muita sujeira em cima daquela mesa. Eu não sei se foi alguns negócios, algumas coisas que ele fazia, não sei. Ele estava cheio de sujeira. E ele pediu para que... Ele não podia tocar, não podia falar com ela, ele não podia fazer nada. Aí ele pediu que eu fizesse alguma coisa ali. Aí eu lembro que eu peguei um pano e passei a mão em cima da mesa e tirei aquele lodo, daquela sujeira. Eu disse, agora está limpa, agora ela pode trabalhar. Mas eu nunca imaginei. E ele chorando, ele chorava. Ele disse que ele não estava preparado para morrer. Ele não estava preparado para deixar este mundo. Ele não estava, ele foi pego de surpresa. E a Bíblia fala aqui, irmão, aqui em Eclesiastes, há tempo para tudo. Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Há tempo. Nós temos que tomar cuidado, queridos e amados irmãos, porque cada um de nós tem esse tempo, mas nós não temos o controle deste tempo. Quem tem o controle deste tempo é o Senhor. O teu tempo está findando, o meu tempo está findando. Então faça alguma coisa para Deus. De ver aquele homem naquele sonho, olhava os olhos dele, eu nem sabia que os olhos dele era meio esverdeado. Eu nunca cheguei muito perto dele para olhar, e ele olhava, chorava e dizia assim para mim, eu poderia ter tido mais todo esse tempo se eu tivesse aceitado Jesus antes. Eu poderia viver melhor, eu poderia ajudar mais os meus funcionários. Eu fui muito injusta em muitas coisas, não aceitar Jesus enquanto foi tempo, porque eu poderia ter vivido muito mais com eles. Então, o que Eclesiastes nos fala sobre isso, Eclesiastes 3:10. Há tempo de abraçar, irmão, de se afastar, é tempo de amar, é tempo de aborrecer, tempo de guerra, é tempo de paz. Mas e o nosso tempo com Deus? Como fica o nosso tempo aqui na terra? O tempo do propósito que temos com o Senhor? O nosso propósito na nossa vida? Muitas vezes, irmãos, nós acabamos perdendo a oportunidade de viver mais com a família, de viver mais anos felizes aqui nessa terra, neste mundo. Mas achamos no nosso engano, na nossa pequenez, sabedoria, que ainda teremos esse tempo. E se não tiver? E se o seu tempo estiver acabando? E se você soubesse quantos anos de vida você tem? E se você soubesse que você não tem mais anos de vida, meses?
E se você soubesse que os seus dias estão findando, e se você soubesse que você tem 24 horas, o que você faria? Então, viva como se esse dia fosse o último. Faça o melhor de si, dê o melhor de si. Faça. Não se arrependa depois. Não tem mais jeito, não tem como voltar. Não tem, irmãos. Não tem como voltar. Não tem como voltar depois. Nós gastamos tempo com tanta coisa pequena. Por exemplo, como ir ao shopping. Você chega cansado, com dívidas, porque vai lá e gasta. Chega tão estressado, e um tempo tão precioso que nós gastamos assistindo um filme, uma TV, sei lá, coisas que você, se você puder, bota logo lá no final, assista, para de perder tempo com bobeira. Quantos pais passam mais tempo? Pais, mães, né? Pessoas passam mais tempo no escritório. Ah, não, é só para me terminar aquele negócio. E às vezes a família está em casa esperando o jantar, um almoço com os amigos, com a família. E nós acabamos nos enganando e perdendo esse tempo precioso com coisas pequenas. Ainda mais, irmãos, sem viver o propósito que Deus tem na sua vida. Imagino que Deus preparou e conta com você neste mundo. E aí, tantas coisas que você nem imagina. E de repente você viveu tantos momentos pequenos e momentos preciosos com Deus que você poderia ter vivido, de levar a palavra de vida, de esperança, de dar o melhor de si, de servir ao Senhor, de fazer um culto na sua casa, uma oração com seus irmãos, com seus pais, seus filhos, almoçar, jantar, e olhar no olho do seu filho e perguntar como foi o seu dia, olhar para sua filha, seu esposo. Isso é melhor. E você não terá tempo. Você não terá como voltar no tempo. E aquele homem, eu olhava para aquele homem empresário, vivia correndo para um lado e para outro. Aquele homem. Então não perca tempo. Vá para Jesus. Se você está afastado, volte em nome de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Olhar para os olhos daquele moço, aquele empresário que vivia da forma como muitos gostariam de ter condição, mas Deus abençoou. E todas as vezes que ele era convidado para aceitar Jesus, ele ia até lá à igreja, chegava a entrar, gravava a sua esposa cantando. Cansei de ver isso ele fazendo, mas ele não queria aceitar Jesus. Ele não queria. E o interessante nessa passagem aqui, irmãos, que tem aqui do rico Lázaro, que ao chegar lá, ele viu que era real e pediu que Abraão enviasse, deixasse Lázaro ir lá contar para os outros irmãos dele. E as pessoas, elas têm consciência. Mesmo lá no inferno, elas têm ciência. Elas têm esse entendimento. E muitos não crêem no Senhor. Muitos não crêem na palavra que nós pregamos, não aceita. Mas quando chega aquele dia, não tem como fugir do seu destino. Por quê? Porque o fim, o tempo que Deus tinha para ele aqui, ele usou esse tempo. E depois de usar esse tempo, depois de viver da maneira como ele quis, viu que o rico vivia de púrpura, de linho, andava do bom e do melhor, e ele não se importava com os seus semelhantes. Ele não se importava em ajudar. Mas quando
ele chegou no inferno, que estava no meio daquele tormento, ele disse: tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise. Avisar? Abraão falou e os profetas, e Moisés e os profetas, se não crê nos profetas, se não crê em Deus, nos profetas, nos homens e mulheres de Deus que estão lá, eles não vão crer. Aqueles mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não vão crer. Porque o peso maior que tem, que não é o próprio Deus que enviou Moisés, os profetas, a sua palavra, e está aí, então temos pregado dia e noite, cada dia temos, e Deus tem revelado, Deus tem apresentado, e mesmo assim as pessoas não aceitam. Eu vi muitas vezes os irmãos abordando esse senhor, para ir aceitar. Você quer aceitar Jesus? Não, estava tudo bem. E depois ele, nesse sonho, claro que eu sei que não é ele exatamente, né? É um aviso dado por Deus das situações, como ele está se sentindo, que o próprio Deus permite que nós temos este aviso para passar para os demais irmãos. Que este homem está sofrendo, angustiado, por não ter tido esse tempo com Deus. Eu não estou dizendo que ele esteja no inferno, não. Eu só estou dizendo que eu vi ele chorando. Falou que ele não estava preparado para morrer. Que ele não sabia que o tempo dele estava tão próximo. E ele gostaria de ter vivido mais, junto com a família, servindo ao Senhor, da maneira como era o sonho da esposa dele, de estar ali. Ela ia para a igreja, eles ajudavam muito quando tinha festa, tinha algum movimento na igreja, podia contar com ele estava ali, muito solidário, ajudava os irmãos, ajudava as crianças, festinha, compartilhava, ajudava, mas ele não queria. Deus não precisa de esmola, Deus não precisa de ajuda, Ele quer salvar você. Ah, mas eu sou caridoso, não tem nada a ver. Caridade com a salvação de uma alma, não tem nada a ver isso. Tem muitas pessoas, irmãos, que partiram desse mundo e eles dizem, não, eu sou caridoso, eu faço caridade. Então quer dizer que o sacrifício de Jesus não valeu nada? Porque a tua caridade podia te salvar? Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Foi dada a oportunidade para aquele rico quando foi colocado Lázaro diante do seu portão. Ele foi levado, colocado lá, para ver se quebrantar o coração do rico, para ver se o rico se comovia, mudava a sua maneira, né? Pensava nos que estavam sofrendo, que estavam passando situação difícil. Poderia não, mas tudo que ele tinha, o Deus dele era riqueza, o Deus dele era aquilo. Ao ponto que ele se arrependeu amargamente. De longe ele viu aquele mendigo, aquele homem, Lázaro, e ele no tormento, porque em nenhum momento ele permitiu, mesmo com a miséria daquele homem que foi colocado diante do seu portão, não tocou, não comoveu. De saber que mesmo ele estando ali, milhares de pessoas estavam sofrendo, precisando de alguma coisa. Então faça alguma coisa, enquanto você ainda está respirando. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite o Senhor como seu Salvador. Tire esse peso de cima de você. Porque não servir a Deus. Viver no pecado é como se carregasse um peso, uma barra de concreto bem pesada. Então eu peço a você, amado irmão, querido irmão, analise a sua vida. Pense e repense no que está acontecendo, o que você já fez, o que está acontecendo no seu dia a dia. Isso é muito triste e pesado. Ver que muitas pessoas, irmãos, no momento da morte, no momento que saem deste mundo, elas têm um grande arrependimento, principalmente quando não estão na presença de Deus, quando não cumpriu o propósito que Deus tem para ela. E se Deus revelasse o propósito grande que Ele tem para a sua vida, mas e seu tempo já não tem mais tempo, o que você faria?
E deve pensar dessa maneira. A pessoa, eu tenho um grande chamado. Mas o que você tem se dedicado? O que você faz? O que você tem feito? Entendeu? Que depois que sai, você só pode morrer uma vez aqui. Nasceu, morreu e vai direto para o julgamento. Não tem mais A e nem B. Você está direto no julgamento. E olha, só para você ter uma ideia de saber a seriedade disso tudo, que o próprio Deus enviou Jesus. O próprio Deus enviou o único filho que ele tinha, naquela ocasião, para pregar para nós, para morrer por nós, para nos dar salvação. E mesmo assim temos levado as coisas de Deus como se o amanhã chegasse. E se o amanhã não chegar? Não, eu fiz isso errado hoje, mas amanhã eu vou para a igreja e me arrependo. Sabe aquela questão? Não, eu fiz isso, mas eu vou na igreja, me confesso. Eu vou. Quantas pessoas estão sem tomar ceia, Santa Ceia, ou estão tomando a ceia não preparada, injustamente, agindo com injustiça, e sabe que está errado. E se não tiver mais tempo de você se organizar com Deus? E se verdadeiramente você não tiver mais uma semana, um dia de vida? Missionário, se é pesado, pense dessa maneira. Pense, age assim. Depois você não vai estar sendo, irmãos, motivo de revelação ou de sonho para alguém depois da sua morte, da sua saída aqui deste mundo. E por isso, amado irmão, não temos mais tempos. Vamos buscar o Senhor, vamos clamar a Deus, vamos pedir perdão e colocar a nossa vida, organizar e nos preparar para sair deste mundo. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, eu venho a Ti em nome de Jesus neste dia, te dar graça pela oportunidade que nos concedeu por estarmos aqui. Pai amado, olhe para as Tuas promessas na nossa vida, aquilo que ainda não se cumpriu, nos fortifica, nos fortalece, nos ajude, nos dê força, Pai, nos abençoa, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Tuas promessas, nos ajude. Aqueles que ainda estão longe dos Teus caminhos, traga de volta. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão longe, que não Te conhecem verdadeiramente. Pai, olhe para esta família, para este homem, para esta mulher que precisa despertar em nome de Jesus. Nos dê mais uma oportunidade, nos dê mais este tempo para que nós possamos fazer alguma coisa. Nos ajude, Senhor, desperta o Teu povo que está dormindo, para que eles possam compreender a gravidade de partir deste mundo sem Ti, Senhor. Ó Deus, nos ajude. Se não for pela Sua misericórdia e Seu amor, como faremos? Como faremos, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor determinou desde a fundação do mundo, preparou para o Teu povo? Ajude este homem, ajude esta mulher, para que eles venham, Senhor, receber de Ti orientações para o Teu caminho, para o caminho de cada um, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, irmão? Irmãos, que Deus abençoe. Permaneça na presença de Deus. Você que está longe, volte para os caminhos do Senhor. Você que está distante, venha, irmãos, desperte. Aqueles que não crêem que Jesus exista, não deixe para ter essa surpresa ou essa certeza depois da morte, porque aí não terá mais jeito, viu? Compartilhe o vídeo, vai curtindo e vamos levar para outras pessoas para que elas saibam que Jesus é real e que nós precisamos de estar na presença do Senhor e que não venhamos, irmãos, também ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém, como este homem
que está sofrendo, chorando, a qual o Senhor nos dá a oportunidade de ter se arrependido de não ter vivido mais aqui. Senhor, junto com a sua família, o seu trabalho, e ser uma pessoa melhor, diferente. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor.